Amém, queridos. Então, estamos iniciando uma nova série de mensagem, queridos irmãos, conforme a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, separa o mês de maio para trabalhar o mês da família. A partir de hoje, estamos iniciando uma nova série de mensagem que tem como tema, mesma família, queridos, novas atitudes. E nós, nesses próximos 5 domingos, nós vamos trazer novas atitudes para você ser edificado para com a sua família. Hoje vamos falar sobre novas atitudes no lar. Na semana que vem nós vamos falar sobre novas atitudes em honrar pai e mãe. Depois vamos falar sobre novas atitudes na criação de filhos, no casamento e também no pós-pandemia. Eu estou muito feliz, queridos irmãos, e muito esperançoso, para que Deus realmente venha falar e mudar as nossas atitudes diante da nossa família. Mas para começar hoje nós vamos falar sobre a mesma família, novas atitudes no lar. E naquilo, queridos irmãos, que eu tenho estudado e lido a respeito, uma das causas principais no desgaste do nosso relacionamento conjugal tem a ver com a comunicação. Interessante isso, queridos. Estudando, irmão Fábio, a respeito de a nossa vida familiar, nós estamos tendo certos problemas com a comunicação, principalmente nos dias de hoje, Interessante porque antigamente nós não tínhamos o celular, nós não tínhamos o WhatsApp, a gente não sabia às vezes aonde o nosso filho estava, aonde a nossa esposa estava, e hoje com toda a tecnologia, a comunicação tem sido um dos maiores problemas, ou uma das causas principais em desgastes. Diálogo, relacionamento, ou seja, relacionamentos que se desgastam, relacionamentos que são formados por pessoas que deixam em acreditar em possíveis soluções, e talvez numa comunicação que nunca foi construída, porque talvez você tenha essa dificuldade na sua casa, onde você, desde que quando você casou, você não tem um diálogo saudável com a sua esposa. E o tema que eu quero trazer para nós nesta noite, para a nossa reflexão, não serve apenas para você que é casado, ou para você que está tentando construir uma relação conjugal consistente, mas serve para você também que é pai, para você também que é filho, para você também que é amigo, para você também que é patrão, empregado, ou seja, ela vai abranger toda a esfera da nossa vida. Mas pastor Diogo, o que é comunicação? Segundo o dicionário, comunicação é ação, afeto, de efeito de comunicar, de transmitir ideias, conhecimento, mensagem, ou seja, uma comunicação, ela tem que haver o leva, Você fala e você tem uma resposta. Então, se comunicar não é apenas emitir sons, emitir palavras, mas tem a ver também da pessoa que está recebendo essa comunicação, ela possa entender. Por exemplo, quando eu falo para você aqui, eu estou comunicando, eu estou falando, eu estou pregando a palavra, e você precisa receber essa comunicação, e não somente receber, mas entender. Então, queridos irmãos, nós estamos vivenciando um tempo onde a comunicação ela está sendo muito difícil entre os mais próximos. Por que isso? Porque quando eu converso com você, eu estou levando conceitos e ideias, e você, quando recebe essa comunicação, você também tem ideias e conceitos sobre você. Para a gente tentar aqui melhorar o seu entendimento é o seguinte: eu tenho uma criação, e o Josias tem uma outra criação. O Josias leva contigo uma história, ele leva
contigo uma criação, ele leva consigo, queridos irmãos, toda uma bagagem. E a mesma coisa eu, vindo de cordeiro. Ou seja, num casamento, está aqui o diácono Fábio e a irmã Valdecira. Cada um teve uma criação diferente. Cada um teve uma educação diferente, moraram em cidade diferente, mas aprove o Senhor unir esses dois. E quando existe a comunicação, Fábio está comunicando algo para a Valdecira, ele está comunicando coisas também que faz parte da história dele, da criação dele, do convívio dele. E todos nós, quando comunicamos algo, comunicamos a partir de uma experiência, e daí que surgem os problemas, porque a pessoa com quem nos comunicamos não tem o mesmo fundo de experiência que eu. Por exemplo, o BBB, vou trazer algo bem contextualizado aqui. Por que o BBB faz tanto sucesso? Porque eles colocam várias pessoas das mais diferentes experiências e colocam todos eles numa casa, confinados, com mais de quantos dias? 100 dias? 100 dias. E o resultado é o quê? É o fogo no parquinho. São discórdias, são brigas, são cancelamentos, porque pessoas das mais diferentes realidades, que carregam consigo bagagens, uma vida, uma história, uma criação, e quando eles estão confinados em um espaço onde ficam mais de 10 dias, são brigas, porque cada um se comunica de uma maneira, cada um leva uma bagagem de si. Isso também acontece nos relacionamentos conjugais, porque quando um casal se une, eles passam a ser uma só carne. Só que nessa união, cada um leva consigo a carga da experiência do outro. E diante dessa problemática, queridos, a pergunta que eu vou tentar responder, de acordo com o texto que lemos, é esse: como ter um lar com duas pessoas diferentes, que após alguns anos terão filhos com personalidades diferentes, e como essas diferenças podem ser harmonizadas, como pode haver paz em um lugar que existem duas pessoas diferentes, que com o passar do tempo vão ter filhos, e os filhos começam a ter também os seus pensamentos, as suas ideias, os seus conceitos, de acordo com o que eles veem, leem, estudam, praticam, e essas pessoas moram na mesma casa. Olha que loucura! E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. A minha tese é: como você pode mudar a sua família? Não, você não vai mudar a sua família, você não vai divorciar, você não vai mandar o seu filho para fora de casa, não, a família é a mesma. Mas a partir do texto que nós iremos refletir, a minha esperança e o desejo do meu coração é que você tenha novas atitudes diante da sua família no lar. Mesma família, novas atitudes. Vamos para a carta de Colossenses, no texto que nós lemos, só para a gente fazer aqui, contextualizar aqui. Colossenses, queridos irmãos, ela é composta por duas partes. Na primeira parte, Paulo fala a respeito do Evangelho, tratando especialmente da pessoa, da missão de Cristo. Então, na primeira parte da carta de Paulo aos Colossenses, ele fala a respeito das boas novas de salvação. Só que na partir da segunda parte, chegando a partir do capítulo 3, Paulo agora fala sobre os efeitos do Evangelho daqueles que foram convertidos, ou seja,
A partir de um momento onde eu sou convertido, a minha vida começa a mudar, as minhas atitudes começam a mudar. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte: eu não sou o que eu era, porque quando Jesus entrou na minha vida, as minhas atitudes, as minhas decisões mudaram. É sobre isso, basicamente, o resumo da carta é esse. Primeira parte, o que o Evangelho faz, o que é o Evangelho? E segunda parte, o que ele faz na vida do convertido. E o texto que nós lemos está inserida nessa segunda parte dos efeitos de uma nova vida a partir da conversão. Porque quando alguém se rende ao amor de Cristo e decide a ser discípulo de Jesus, o simples fato dele seguir a Cristo, ele vai ter que tomar posições de acordo com o Evangelho que ele segue. Porque quando, queridos irmãos, alguém consegue viver os princípios e os valores de Cristo, ele se torna um filho melhor, ele se torna uma esposa melhor, ele se torna um pai melhor, ou seja, a vida muda. Vamos lá para o contexto do texto que nós lemos aqui, capítulo 3, a partir do versículo 18 a 19, queridos irmãos. Paulo fala do relacionamento entre marido e mulher. Se você está com a sua Bíblia aberta aí, você vai ver, versículo 18, 19, Paulo está falando aí sobre o relacionamento entre marido e mulher. Posteriormente, versículos 20 a 21, Paulo fala do relacionamento entre pais e filhos. Então veja que nessas duas partes que nós acabamos de falar aqui, relacionamento entre marido e mulher, relacionamento entre pais e filhos, é o contexto do texto que nós lemos. Então, se você lê aí o texto que nós lemos, Colossenses capítulo 3, versículos 12 a 17, então vai falar sobre o estilo da vida dos discípulos. Então veja que o texto que nós lemos está falando de relacionamento. Às vezes pegamos textos fora do contexto, mas veja que o contexto onde Paulo está falando, ele está falando de relacionamento entre marido e mulher, relacionamento entre pai e filho, tudo isso falando sobre como deve ser o estilo da vida de um cristão. Então, queridos irmãos, Paulo está tratando justamente isso, como deve ser o comportamento do cristão e a consequência dele, ao ser cristão, se tornar um melhor esposo, melhor esposa, melhor pai, melhor filho. Então o texto vai nos ensinar e o quanto o estilo de vida de um discípulo afeta na comunicação da família. Então, diante disso, queridos irmãos, diante do texto que lemos, eu quero dividir aqui em 3 partes, o texto aqui, ok? As primeiras 2 partes vão falar sobre, em primeiro lugar, a disposição do coração. Essa é a primeira parte. Eu preciso que você não perca o pensamento, você não fuja aí. Eu sei que no celular é complicado, se você olhar para a geladeira agora, para o chocolate, você vai se perder. Se conecta aqui comigo. Então, o texto vai ser dividido em 3 partes, ok? 2 qualidades e o resultado dessas qualidades, ok? 2 qualidades e o resultado dessa qualidade. Primeira qualidade, disposição do coração. Segunda qualidade, atitude da relação. E o resultado dessas 2 qualidades vai ser a vida em paz, ok? Então vamos caminhar, vamos para o texto. E eu quero que você perceba o que Paulo vai falar aqui. Então, em primeiro lugar, queridos irmãos, vamos falar aqui sobre a disposição do coração. A disposição do coração para a gente ter uma melhor comunicação, uma melhor vida com o meu cônjuge, com a minha esposa, com o meu esposo, com a minha família, com os meus filhos. Diz assim o versículo de número 12: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, e termos afeto de misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Então aqui Paulo fala de 5 disposições, queridos, que precisamos ter
de dentro para fora. Paulo está dizendo o seguinte: para você ter uma boa comunicação, para que você tenha um lar abençoado, você tem que ter disposição de aplicar esses 5 conceitos na vida. Em primeiro lugar, queridos irmãos, ele diz assim: revesti-vos, ou seja, veste a camisa de um crente. Presta atenção, você que é discípulo, tem que andar como tal. Você tem que viver de modo digno do Evangelho. E agora então Paulo vai tratar das qualidades que devem acompanhar o eleito de Deus, o servo do Senhor. Ele diz o seguinte: em primeiro lugar, você deve ter compaixão, misericórdia. É a qualidade de alguém que não trata o outro como ele merece, ou seja, afeição interior, que acolhe o outro em sua limitação, empatia com a limitação do outro. Exemplo, queridos irmãos, a relação conjugal, porque na medida que o tempo passa, você se torna um pé, em você não dá valor à pessoa que está com você todo dia. É o início do namoro, né, Ivens? Namoro, o noivado, você abre a porta, né, Fábio? Para namorada, buquê de flores, está conquistando, massagem, mas com o passar do tempo você vai se esquecendo. Você vai não valorizando mais as qualidades dessa pessoa. Então, queridos irmãos, nós passamos a usar as limitações do outro como alvo. É bala, né? Você sabe que aquilo ali vai deixar a Thalita nervosa. O Alan conhece a Thalita. Ah, essa é a ferida da Thalita. Então, queridos irmãos, o que o texto está falando é o seguinte: olha, a atitude de um discípulo é uma atitude de empatia, de misericórdia, de acolhimento. Se eu sei que a Thalita tem uma debilidade em uma área, eu tenho que colocar no lugar dela. É disso que faz um lar forte, quando entendemos o outro. Eu me coloco no lugar do outro, porque eu conheço os defeitos e a qualidade da pessoa que vive comigo. E por achar às vezes que o outro tem que ser igual a mim, os lares estão vivendo um pé de guerra, porque eu não consigo me colocar no lugar do outro. Por isso que eu falei aqui, que quando nós temos misericórdia, que quer dizer compaixão, irmãos, existem aspectos no nosso cônjuge que precisamos aprender a lidar. Ser mais misericordioso, mais compassivo. Então veja, eu não vou me aprofundar muito em cada item não, senão aqui eu fico até 10 horas, ok? Mas qual é a próxima qualidade que Paulo está falando aqui? Que nós precisamos ter disposição no coração. Ele fala de bondade, ou seja, é a qualidade de ser bondoso, de ser atencioso, de ser gentil, humano, solidário, ou seja, disposição interior de prover algo no outro, que eu demonstre cuidado, carinho. Quando não temos intimidade com as pessoas, às vezes nós tratamos melhor do que a nossa própria esposa. Às vezes nós somos mais gentis, mais cordiais com pessoas, com o meu patrão, com a pessoa que trabalha comigo, do que a minha esposa. Mas, queridos irmãos, temos que ter atos de bondade, atos que produzem leveza. Na medida que os anos passam, queridos irmãos, relacionamentos estão sendo desgastados, porque as pessoas estão pensando muito em si. Mas quando você casa, quando você tem um casamento cristão, não é mais aquilo que você quer, não é mais aquilo que você gosta. Você agora passa a viver com uma outra pessoa que tem características diferentes, mas você decidiu em amá-la. Pequenas atitudes
de bondade, de gentileza, que vão fazer a diferença. Veja então, que Paulo está tratando aqui de algumas disposições do coração, algumas atitudes. Outra atitude que ele fala, humildade, ou seja, uma decisão interior, de não considerar o outro superior que eu, ou inferior, né? Vamos aqui, porque isso aqui é algo importante para a gente refletir, o cuidado para você não achar que a sua esposa é inferior que você, pelo simples fato de você ser o provedor da casa. Você diz o seguinte, olha, eu sou alguém que sou o provedor, eu que ganho dinheiro, é eu que construí a casa, sou eu que comprei o carro, e às vezes você não tem a humildade, e você se coloca como alguém superior, isso vice-versa também. Veja, queridos irmãos, que isso é um perigo no relacionamento. Porque quando tem um diálogo, quando tem uma concordância onde você vai trabalhar, eu vou cuidar dos filhos, você vai trabalhar, não quer dizer que pelo fato de você trabalhar e ter o seu salário, sua carteira assinada, a sua esposa que fica cuidando dos seus filhos, fazendo a sua comida, é inferior que você. E muitas mulheres, homens também, têm se sentido alguém aprisionado, porque eles não se veem, eles não têm outra saída. Esse relacionamento está ferido. Não podemos fazer isso, temos que ser humilde. Paulo está dizendo aqui que é se colocar no lugar do outro, mas a humildade também. Somos uma só carne. Se for para chorar, a gente chora junto. Se for para rir, a gente ri junto. Se for para ter uma casa bela com carro na garagem, amém, Deus tem nos abençoado. Mas se for para a gente morar numa casinha de sapê, estaremos juntos. Mas não se pode ser superior ao outro e achar que você, por ser o provedor, por ser alguém que tem mais condições que o outro, pode humilhar. Está entendendo, irmãos? Está confuso? Vamos lá. Mansidão. Olha o que Paulo vai dizer aqui. Que o que é uma pessoa mansa? É uma pessoa que conserva o domínio próprio, ou seja, ele está sendo guiado por Deus, de agir de forma calma, de forma suave, ele é sereno, ele é gentil, e sabe, meus irmãos queridos, o que é mansidão no relacionamento? É quando você, na pressão do dia a dia, você chega em casa e dá um beijo na sua esposa e nos seus filhos. Porque às vezes, com a pressão do dia a dia, o seu patrão te chamou a atenção, o seu patrão quer resultados, o seu patrão te estressou e você chega em casa uma arara. Você chega em casa nervoso, nervosa, e diz o seguinte, não fala comigo não, que eu estou estressado. E você leva problemas do seu trabalho, da sua vida, para dentro de casa, e isso tem afetado relacionamentos, isso tem atrapalhado diálogos no lar. Então Paulo está dizendo, seja manso. A sua esposa, o seu esposo não tem culpa daquilo que aconteceu no trabalho. Ei, cuidado, porque você está levando problemas do seu trabalho para a sua casa. Meu irmão querido, cuidado com isso, porque eu já vi muitos relacionamentos se desmoralizar por causa disso. A sua família é o bem mais precioso que você tem. Nenhuma promoção, nenhum resultado na sua profissão é mais importante que a sua família. E Hernandes Dias Lopes vai dizer que a família é o nosso maior patrimônio. Então veja, queridos, o que Paulo está tratando aqui é algo sério demais. Longanimidade, exercício interior diário, que tem que acontecer com perseverança, ou seja, se você é alguém convertido, e hoje infelizmente as pessoas, os relacionamentos são descartáveis, as pessoas hoje não querem mais casar, Fábio. Estava conversando com um pastor hoje, falei assim, pastor, quantos casamentos você fez esse ano? Ele falou, fiz um casamento. Como assim? As pessoas não querem mais casar.
Porque as pessoas, elas se relacionam, elas moram juntas, e se der ruim, cada um vai para um canto. Ah, não tenho paciência com ele não. Ah, eu não suporto isso nele. Mas a palavra de Deus diz aqui que quando nós decidimos amar alguém, mesmo as pessoas tendo as suas dificuldades, os seus problemas, nós precisamos ser perseverante, amar incondicionalmente. Pessoas que estão desistindo do casamento, porque dizem o seguinte: olha, eu não tenho mais paciência, eu estou cansado. Mas se você é um discípulo de Jesus, independente daquilo que você está vivendo, Deus é sempre a favor do casamento. Deus sempre quer que você se una a uma mulher, a um homem, e construa um lar feliz, um lar abençoado, onde os seus filhos possam glorificar a Deus. Família é instituição criada pelo próprio Deus. Ao mesmo também para os filhos que não têm paciência com seus pais, porque vive uma geração diferente dos pais. Seja longânimo, seja paciente. Não podemos perder a paciência muito rápido com as famílias, meus irmãos. É sentar, é conversar, é dialogar, é resolver assuntos pendentes. O cristão, ele não pode perder a esperança, porque nós aprendemos na vida de Jesus, que ele ensina para a gente a sempre perseverar, porque quando nós rendemos ao Deus Criador, ele tem poder para intervir e mudar a situação da sua casa, da sua vida, a sua situação financeira. Ah, o amor esfriou. Não esfriou, o amor é construído. O amor é uma construção diária. Você decide amar. Amar não é apenas uma decisão. Amar não é apenas um sentimento. E nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Amar é decisão. Então veja, queridos irmãos, que nós estamos falando aqui de algumas disposições que devemos ter. Todas essas características que Paulo traz aqui são as características de Jesus. Jesus se relacionava com o quê? Com misericórdia, com compaixão, com bondade, com humildade, com mansidão, com longanimidade. Por isso que aqueles que decidem a ser discípulos e seguir os seus passos, ele deve ter consigo características que podem mudar o seu relacionamento conjugal, o seu relacionamento com os seus filhos. Ah, irmãos queridos, veja então o que a gente acabou de ver aqui, a disposição do coração, e agora nós vamos ver aqui as atitudes da relação. Vamos lá continuar com o texto, versículo 13, ele diz assim: suportai-vos uns aos outros. No relacionamento, você deve suportar. Mas como assim, Diogo? Veja, queridos, essa palavra aqui não é o sentido assim: ah, eu não suporto ele. Não, suportar aqui é escorar o outro, é apoiar o outro na sua dificuldade, é ajudar o outro, é proteger o outro, ou seja, servir de suporte. Quantas relações conjugais começam a desandar, porque talvez alguém da família está precisando de apoio, e ele não tem esse suporte em casa, e isso se torna perigoso, porque se eles não têm o suporte em casa, se eles não têm o apoio em casa, pais, prestam atenção. Se o seu filho não tem um diálogo com você, se você não ouve o seu filho e converse com o seu filho, apoie o seu filho, você pode ter problema, porque ele pode achar um apoio fora da sua casa, fora de alguém que não tem princípios e valores, e pode colocar minhoca na cabeça do seu filho, e você pode ter problemas sérios. Você deve falar sobre sexo com seu filho, você deve falar sobre pornografia com seu filho, você deve sentar com o seu filho, ensinar o que é certo
é apoiar, é tirar suas dúvidas, é quando ele chegar chorando por causa de um namoro, de uma situação, é sentar e servir de suporte para ele. Quando ele tiver dúvidas sobre a sua sexualidade, é você sentar com a Bíblia, é você sentar com o seu filho e dizer: isso é um ato de um cristão, isso não. Cuidado, queridos. Adolescentes estão vivendo no mundo da internet. E com um clicar, eles sabem todas as informações. Aqui, quando ele pergunta você, ele vai no Google e vê todas as opiniões de pessoas que não têm princípios cristãos, de pessoas que querem acabar, e o inimigo está aí. Então, queridos irmãos, a esposa também, cuidado, porque se a sua mulher não tem um suporte em casa, ela pode ouvir de outros homens, e vice-versa também. O que nós estamos falando aqui é algo sério demais, irmãos. Eu vou me estender um pouco mais hoje, ok? Briga com o pastor, não. Já são 8h30, vou me estender um pouco mais, que o assunto é importante. Então, atenção, pais. Atenção, maridos, atenção, esposas. O texto está dizendo o seguinte: dentro do lar, dentro da família, seja suporte um do outro, ajude um ou outro, se coloque no lugar do outro. Caso contrário, quando um não compreende o outro na própria família, você terá um grande obstáculo para vencer: a comunicação. Veja, queridos irmãos, em segundo lugar, atitudes da relação, é o perdão. Diz o versículo 13, suportai-vos uns aos outros, olha o que diz o texto, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra. Paulo aqui se refere ao perdão genuíno, não é o seguinte: eu te perdoo. Não, o perdão tem que ter uma causa. É perdoar o imperdoável, senão não é virtude. É você realmente ter um motivo de queixa, você ter alguém que realmente te causou prejuízo, te feriu, que criou danos na sua vida, seja ela na sua área emocional, seja ela na sua área financeira, mas você decidiu perdoar esse alguém. Sabe o que é perdoar? É você abrir mão de uma cobrança de quem realmente te deve. E a única forma de você se relacionar com a pessoa é perdoar, cancelando a dívida. Veja que o versículo 13 ainda continua: assim como o Senhor vos perdoou, assim também você deve perdoar. Como que o Senhor te perdoou? Você sendo um miserável pecador, você sendo alguém digno de entrar no céu, porque você é mentiroso, você é um crente fajuto. Mesmo assim o Senhor nos perdoou, cancelando a nossa dívida. E sabe o que acontece quando você está num relacionamento que você não perdoa? Sabe o que acontece, queridos irmãos? Quando você está num relacionamento e você não perdoa, é o seguinte: é você olhar para essa pessoa e você diz: tá bom, eu te perdoo. Na primeira briga, o camarada ou a esposa te joga na cara. Isso não é perdão. Você disse de boca para fora que perdoou, mas não perdoou. Por quê? Porque você está lembrando daquilo que eu fiz no passado. Porque você está lembrando daquilo que aconteceu há 10 anos atrás. Aí quando o clima esquenta, quando o negócio fica quente, vai lá, você fez isso e aquilo. Quem é você para falar comigo? Essa pessoa perdoou? Não. Eu tenho uma cicatriz aqui no braço de um acidente de uma moto. Eu fui na porta do carro, arrebentei o vidro do carro. Eu tenho uma cicatriz aqui. Eu olho para essa cicatriz, eu sei exatamente o dia, a cor do carro, as pessoas que estavam envolvidas, quem estava errado. Mas isso, quando eu olho para a cicatriz, isso não me causa dor. Tem a marca? Tem.
Você vai sentir e ter consequências? Tem, mas a ferida está fechada, e quando você não fecha essa ferida, você vai ser uma pessoa amargurada, porque alguém que não perdoa, sempre vai ter o pensamento daquele acontecimento, e vai se sentir uma pessoa amargurada. Então veja como é importante o perdão. Alguns casais estão juntos, mas ainda não cancelaram a dívida. Perdoar não é o ato de esquecer o que aconteceu, mas é um ato gracioso de decidir que aquele ferimento não tem mais poder sobre a sua vida. É decidir que aquele ferimento não tem poder para agir na sua relação, no seu casamento, na relação com os seus filhos. Está esquentando aqui, hein? Ô Jeová, desce o martelo. Queridos irmãos, é algo sério demais. Veja, a terceira atitude da relação, amor. Veja o versículo 14, acima de tudo, porém, esteja o amor, que é vínculo da perfeição. E eu já falei sobre isso aqui na escola bíblica dominical. O que é amor, Josias? O que é amor? Amor é atitude, Josias. Amor não é apenas um sentimento, o amor demanda de nós atitude. Eu só posso dizer que eu amo alguém quando as minhas atitudes refletem se eu realmente amo. Não adianta o Fábio chegar para Valdecir e falar, eu te amo, amor da minha vida, mas a sua vida, o seu tratamento com a Valdecira, a sua vida diária, não demonstra a atitude de que realmente ele ama. E o amor que está aqui é o amor ágape, é o amor sacrificial, é o amor mais sublime que existe. Não é um amor qualquer, mas é comparado ao amor de Cristo por nós. Esse é o amor comparado de Deus por nós, que nos amou tanto, que morreu e pagou os nossos pecados. O que Jesus fez na cruz não foi para trazer emoções para nós. O que Jesus fez na cruz foi para mudar as nossas atitudes. Jesus morto lá, Paixão de Cristo, né? Aquele filme do Mel Gibson, todo mundo chora, tadinho. Jesus morreu para que você pudesse ter uma mudança total de vida. Quando eu diz eu te amo, I love you, isso deve mostrar atitudes. Efésios capítulo 5, versículo 25, Paulo vai dizer, maridos, amai-vos a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Olha o que Jesus está ensinando para nós. Jesus morreu tanto a igreja do Senhor, que deu a vida. Agora Paulo compara esse amor de Deus, esse amor de Jesus pela igreja, no relacionamento conjugal. Amar é decisão, amar é construir, e não é esse negocinho de amor à primeira vista, isso é papo furado. Você constrói o amor. Spurgeon vai dizer, escolha o teu amor e ame a tua escolha. Eita, escolha o teu amor. Amar é decidir, é ceder mais que querer. Não, eu não caso para ser feliz, eu caso para fazer a minha mulher feliz, e a minha mulher casa para me fazer feliz, e quando isso acontece, nós vivemos um lar abençoado por Deus, porque um decidiu fazer o outro feliz. Queridos irmãos, dava para dividir esse sermão em dois. E nos relacionamentos rasos da cultura de hoje, o casamento é tratado como algo superficial, descartável. Eu amo, amanhã não amo mais. Vai na rede social hoje, eu te amo, 3 meses de namoro. Termina, está com outro, eu te amo. Termina, casou de novo, eu te amo. Irmãos queridos, então, vamos caminhar, senão o Diogo aqui não para de falar. O que a gente aprendeu até agora então? Eu falei aqui
que quando lá, no casamento, nas relações entre pais e filhos, temos essas qualidades, a disposição do coração. Quais são a disposição do coração que a gente falou aqui? Misericórdia, bondade, mansidão, longanimidade. Quando nós temos atitudes da relação, que é o amor, que é o suporte, que é o perdão, qual o resultado? Vida em paz. Eu falei, duas qualidades, a disposição e as atitudes, e o resultado é a vida em paz no lar. Veja o que o versículo 15 vai dizer: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Às vezes a gente usa esse texto para dizer o seguinte: olha, se eu tiver paz, eu tomo essa decisão. O texto não está falando sobre decisão, ele está falando sobre relacionamento. O contexto está dizendo que nós precisamos agir pela paz. Nós somos discípulos pacificadores. Se o meu lar anda tumultuado, se a sua família está num pé de guerra, eu tenho que te dizer uma coisa: não é isso que Deus oferece em Jesus Cristo. Um lar cristão é um lugar de paz, um lar cristão é um lugar de alegria, um lar cristão é um lugar onde os vizinhos vão ver que existe harmonia, porque a paz de Deus reina naquele lugar. A sua família continuará sendo a mesma, querido, mas hoje você precisa mudar algumas atitudes. E o que nós estamos falando aqui? Hoje você precisa ser alguém mais misericordioso, ou seja, disposição do coração, alguém mais bondoso, alguém mais humilde, alguém mais manso, alguém mais paciente. Ter atitudes da relação, atitudes de servir de suporte para o outro, atitudes de perdoar o outro, atitudes de amar incondicionalmente. E a pergunta é: você está disposto a pagar o preço para continuar? Ou seja, para construir essa paz? Essa é a pergunta. Você está disposto a pagar o preço das disposições do coração, das atitudes da minha relação, para construir esse lar em paz? Existe o preço. Se relacionar não é fácil. Ah, pastor, mas você não é casado, você não sabe nada. Sei. Nós aprendemos, queridos irmãos, que relacionamento é muito mais do que palavras, irmãos. São atitudes. Por isso que eu me direciono aqui para as famílias que estão me vendo agora. Porque essa construção não é só do marido, só da esposa, só dos filhos, é uma construção conjunta, é uma decisão de todos os integrantes da família. E como podemos fazer isso? Como podemos construir um lar saudável, um lar harmonioso? Olha o que diz o versículo 16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Rapidinho aqui, o que é habite? Habite aqui é um imperativo bíblico, ou seja, uma ordem de Jesus, ou seja, habite em você ricamente a palavra de Deus, ou seja, no coração de vocês tenham as instruções de Cristo, tenham os ensinamentos de Cristo, tenham os princípios de Cristo. E agora nós vamos ver aqui 3 particípios. Falamos aqui a habite, né? 3 particípios aqui agora para a gente. Interessante que o particípio, na língua grega, ela serve como ponte, ela tem a função de canal, ou seja, como nós vamos praticar o imperativo, que é o habite? Agora ele vai trazer as pontes para a gente ser homem habilitado a isso. Diz o seguinte: ensine. Ensine. Olha o que diz o texto aqui: habite ricamente em vós a palavra de Deus, instruí-vos. Nós precisamos diariamente abrir a palavra de Deus, para que a palavra de Deus nos ensine a ser habilitado. Veja o outro imperativo: aconselhem-se.
pais, filhos, família, aconselhem uns aos outros, ajudem uns aos outros, tenham diálogo. Pai, instrua o seu filho. A hora de disciplinar, a hora de encorajar. Eu falei aqui, sobre a relação dos pais e os filhos, no que viés o suporte. Ok, suporte, mas você tem que também corrigir, disciplinar o seu filho. Ora você vai corrigir, ora você vai encorajar ele, mas lembre que o ensino e o aconselhamento deve ser com sabedoria, não por sua sabedoria. O texto diz aqui, sabedoria da onde? Da palavra. Em vós a palavra de Cristo, ou seja, a sabedoria que você deve ensinar ao seu filho, não vem dos seus princípios, não vem de sua experiência, mas da palavra de Deus. Veja o outro imperativo, cante, versículo 16, ainda, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Veja que o texto está dizendo o seguinte para você, para mim, para nós: na família, no lar, ensine a palavra de Deus, aconselhem-se uns aos outros e cantem, diz o texto aqui, louvando a Deus com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E como então, pastor Diogo, podemos fazer tudo isso? O culto doméstico. Qual foi a última vez que você sentou com os seus filhos e você instruiu, leu a Bíblia, perguntou como foi o dia do seu filho, da sua esposa? Qual foi a última vez que você cantou salmos e hinos com o seu filho, com sua filha? Veja que o versículo 17 diz assim: e tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando a Ele graças a Deus. O que o texto nos ensina aqui, queridos irmãos, é algo muito precioso para nós nessa noite. Ele está falando que o seu lar precisa de disposição do coração, atitudes para você melhorar o seu relacionamento. Você fazendo isso, tem no seu lar a paz de Deus. E dentro desse lar que tem a paz de Deus, um deve ensinar o outro pela Bíblia, pelas Escrituras. A palavra de Deus deve ser o centro de um lar, é onde a família senta, onde a família vai ler a palavra, onde nós somos instruídos pela palavra, onde nós aconselhamos um ao outro pela palavra, na qual nós cantamos hinos, nós louvamos a Deus com gratidão. Faça isso, meu irmão. Que na sua casa tenha a paz de Deus, onde o culto não termina aqui agora, mas o culto é diário no seu lar. Sim, é a mesma família que você tem, mas nessa noite, você é confrontado a mudar algumas atitudes. Eu falei de várias situações, e talvez você se enquadra em uma situação que você precisa mudar, e Deus te trouxe aqui, Deus me fez conectar com você, para dizer que é possível você ter novas atitudes, para que você não venha perder o bem mais precioso. Como eu queria hoje ter filhos, como eu queria ter uma esposa, e você tem tudo isso.
E você é alguém que tem vivido aquilo que Deus deseja para você, que você seja um homem, uma mulher comprometida com o evangelho da graça, onde você tem atitude de um cristão, você tem disposição de um discípulo do Senhor. Na sua casa existe a paz do Senhor, onde você ora um pelo outro, onde você aconselha a sua esposa, o seu filho, vocês são ensinados pela palavra de Deus, e vocês amam cantando com gratidão ao Senhor. Esse é o ensinamento de hoje para nós. O Senhor está nos ensinando hoje que a sua família pode ser o lugar mais importante da sua vida. A sua casa é o lugar mais precioso da sua existência. É quando você chega em casa e você dá um beijo na sua esposa, onde você chega em casa e você recebe: papai, eu te amo, mamãe, eu te amo. Não existe algo mais precioso do que ter um lar, do que ter uma família, de alguém para compartilhar a vida, de alguém que é fruto da sua existência. Valorize a sua família. Mas preste atenção naquilo que Deus falou contigo nesta noite. Se você se rende ao Deus Criador, essas disposições, essas atitudes, ela não é um peso para você, mas é o resultado da sua entrega total, porque o viver para Cristo é viver de acordo com como Ele deseja que nós vivamos. Nós vamos louvar a Deus, e que você possa refletir, e que você possa cantar, e que você nesse momento, você possa olhar para a sua família e valorizar. Talvez você está sem a sua família agora aí, mas você tem uma família linda, e talvez, pelas circunstâncias da vida, você ainda vai construir a sua família. Ou talvez você está aí e falou: eu sonhei com minha família e isso não aconteceu. Ei, eu conheço um Deus que pode fazer novas coisas, que Ele pode reconstruir sonhos. Eu conheço um Deus que tem um plano perfeito para cada um de nós, que apesar das circunstâncias, mesmo com decisões erradas no passado, Deus pode fazer tudo novo. Mas o Senhor deseja que você tenha um lar abençoado, um lar onde Jesus é o centro, um lar onde a Bíblia é ouvida, é lida, não apenas no domingo à noite, mas eu quero confrontar você, eu quero te pedir, você que é membro da igreja, faça os seus cultos diários com a sua família. Talvez você nunca fez isso na sua vida, nunca leu, nunca fez um culto doméstico, mas hoje o Senhor está nos instruindo. Se você quer ter um lar saudável, um lar forte, uma família forte, tenha o culto, e certamente você vai viver essa experiência. Depois fala comigo, faça uma experiência aí de um mês, fazendo cultos domésticos. Você vai ver como a sua vida vai ser mudada, como você vai ter um relacionamento melhor com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos. Louvemos ao Senhor.